Uma vez que a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo se difundiu no ambiente cultural do helenismo durante o Império Romano, os mestres e os missionários cristãos envolveram a apresentação dos ensinamentos evangélicos nas roupagens culturais da tradição greco-latina, e da simbiose do elemento religioso de origem oriental com o legado helênico, formou-se o patrimônio cultural cristão de que se impregnou o período histórico da Idade Média. Olá, cavaleiros e donzelas do canal Cristandade Invencível, estamos aqui para mais uma dica de leitura. E hoje eu trouxe uma obra fundamental para qualquer um que deseje estudar sobre a educação clássico-medieval, ou seja, o sistema educacional dos grandes sábios da Antiguidade e Idade Média. Um livro essencial, tanto para aqueles que querem aprender mais sobre o assunto, como para aqueles que querem tomá-lo como fundamento de sua vida intelectual, desejam tornar-se estudiosos no tema, querem difundi-lo, enfim, tê-lo justamente como base em oposição a essa educação moderna totalmente mutilada. Eu estou falando da obra História da Educação na Antiguidade Cristã, o pensamento educacional dos mestres e escritores cristãos no fim do mundo antigo. Escrita pelo professor Rui Afonso da Costa Nunes, considerado por muitos como o maior especialista brasileiro em História da Educação, e também um grande especialista em filosofia da educação. Este livro é o primeiro de uma coleção de 4 volumes, sendo os outros 3 História da Educação na Idade Média, História da Educação no Renascimento e História da Educação no século XVII. Bom, no ano de 1948 foi publicada pela primeira vez a obra História da Educação na Antiguidade, do grande historiador francês Henri Marot, que dedica os 2 últimos capítulos desse seu livro às relações entre a educação clássica, o advento do cristianismo e o surgimento das escolas cristãs de tipo medieval. Nesta História da Educação na Antiguidade Cristã, de 1978, Rui Afonso da Costa Nunes dá sequência ao trabalho de Marot, expondo as concepções pedagógicas dos santos padres da Igreja, isto é, os doutores e escritores cristãos dos primeiros séculos, no contexto escolar e cultural do fim do mundo antigo. De maneira geral, o objetivo da obra é apresentar todo o contexto em que se fundamentou a educação cristã na Antiguidade, ou seja, desde as suas origens até os fins da Idade Antiga e início da Era Medieval. Nós podemos dizer que esse primeiro volume expõe a grande síntese que o cristianismo realizou durante a Era Patrística na educação clássica, através da reestruturação desse sistema, agora sob a luz da cosmovisão cristã. Justamente por ser um tema extremamente amplo e que envolve a história, a filosofia, a teologia, não é uma questão tão simples e fácil de ser abordada. Mas o professor Rui Afonso consegue expor a complexidade desse assunto de maneira majestosa, apresentando pontos fundamentais de todo esse contexto de elaboração da educação durante a Antiguidade Cristã, nos primórdios da história da Igreja. Como o alcance dessa obra do Rui Afonso é muito grande, não é conveniente aqui fazer muitas descrições específicas sobre os vários tópicos. De maneira geral, entre os principais temas abordados pelo autor, nós podemos citar a missão pedagógica dos apóstolos nos primórdios da era cristã, os santos padres da Igreja e as grandes figuras do período patrístico, a educação na era dos padres apostólicos, os primeiros cristãos do Ocidente e as escolas, a fé cristã e a cultura greco-romana, o encontro e a conciliação entre o cristianismo e a filosofia antiga, o papel civilizador da cultura siríaca, as grandes escolas do período patrístico, a escola de catequese batismal e muitos outros temas importantes para se compreender a formação histórica da pedagogia cristã, além de apresentar, é claro, com muita precisão, a visão educacional das grandes personalidades dessa época, como o pensamento educacional de Clemente de Alexandria, Orígenes e suas visões sobre o ensino, São Basílio Magno e a leitura dos autores profanos, São João Crisóstomo e a educação dos filhos, São Jerônimo e a educação feminina, as visões pedagógicas de São Cipriano de Cartago, Santo Ambrósio de Milão, Santa Marcelina,
a educação segundo Santo Agostinho de Hipona, entre outros nomes desse período. No final, o autor apresenta então uma conclusão a respeito de todo o contexto explorado durante a obra. E uma das características mais surpreendentes desse livro, e que aliás é um aspecto que também será passado para o volume 2 da coleção, é a capacidade de ir muito além da própria questão pedagógica. O Rui Afonso chega a ultrapassar a área da história da educação e adentrar em muitos outros temas ligados a todo esse contexto, como por exemplo a invasão das heresias, o método alegórico da interpretação das escrituras, o encontro entre o cristianismo e a cultura clássica no mundo antigo, tanto no Ocidente como no Oriente, Constantino o Grande e a nova política religiosa, os desenvolvimentos culturais da cristandade siríaca, que eu considero um dos tópicos mais interessantes dessa obra, principalmente por ser na maioria das vezes muito pouco explorado na historiografia ocidental, e enfim, muitas outras abordagens interessantíssimas e que contam, na realidade, vários trechos da própria antiguidade cristã, que é riquíssima. Eu arriscaria dizer, inclusive, que é uma obra para se compreender a própria formação das estruturas da cultura cristã, e não apenas a ocidental, mas também a oriental, e como diversos elementos foram anexados à cristandade a ponto de formarem uma verdadeira civilização cristã. Em suma, é uma obra muito completa. E nesse ponto eu até indicaria como uma obra auxiliar e complementar para se compreender, ao menos em parte, aquele grande renascimento do século IV, durante o apogeu da patrística, um tema muito bem trabalhado por autores como, por exemplo, o filósofo, filólogo e classicista alemão Werner Jäger, que na sua obra Cristianismo Primitivo e Paideia Grega recupera um campo de estudos específico que recebeu pouca atenção no que se refere aos renascimentos da cultura clássica ao longo da história, como ele mesmo afirma no seguinte trecho, abre aspas, muito já se disse sobre os vários renascimentos que a cultura clássica, tanto grega como romana, experimentou ao longo da história, no Oriente e no Ocidente. Mas pouca atenção se deu ao fato de que, no século IV, a época dos grandes padres da Igreja, temos um verdadeiro renascimento que deu à literatura greco-romana algumas de suas maiores personalidades, que exerceram uma influência duradoura na história e na cultura, de sua época até nossos dias. E a diversidade do espírito grego em relação ao romano é bem caracterizada pelo fato de que o Ocidente latino tem o seu Agostinho, ao passo que foi através dos padres capadócios que o Oriente grego produziu uma nova cultura. Fecha aspas. Em certo sentido, o livro História da Educação na Antiguidade Cristã se encerra de forma que já deixa uma abertura para a continuação de todo esse estudo, a História da Educação na Idade Média, que dará prosseguimento a esse assunto, abordando os desenvolvimentos do sistema educacional na era medieval. E já digo, uma continuação simplesmente imperdível. Então é isso, cavaleiros e donzelas. História da Educação na Antiguidade Cristã. O pensamento educacional dos mestres e escritores cristãos no fim do mundo antigo. Do professor Rui Afonso da Costa Nunes. Se a educação clássico-medieval é um tema de grande complexidade e para o público em geral mais ainda, quando consideramos o quão distante ela está da mentalidade do cotidiano do típico homem moderno, eis aqui uma grande obra para alavancar os estudos nesse assunto tão importante e tão grandioso. Uma obra simplesmente fantástica, fundamental para se estudar a história da educação cristã e imprescindível para qualquer um que queira se aprofundar na tradição clássico-medieval e tomá-la como seu universo de referência contra as decadências da modernidade, incluindo, é claro, a decadente educação moderna. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações a respeito da obra e a respeito do autor. Coloquem nos comentários se acharam este livro interessante e se querem mais dicas de leitura a respeito desse tema. Enfim, se gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, comentem, compartilhem e me sigam no Instagram, @cristandadeinvencível. É isso e até a próxima!